Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem, boa tarde. Eu só tô ouvindo, Guilherme. Apareceu, chegou. E olha que ele já voltou da Argentina faz tempo. Aqui, Frossá. Achou que demorou? Achou que foi na hora? Como é que você viu essa demissão do Milito? Dilmara, vamos lá. Primeiro, boa tarde para você, para o Railan, para o Lélio, para o Seabra, para toda a nossa audiência. Eu tenho por convicção, por ideologia, e aí não é sobre o Milito, é sobre qualquer treinador, ser o máximo possível defensor de continuidade. Eu acho que um time de futebol aumenta a chance de sucesso a médio e longo prazo se ele tiver processo, e processo exige tempo. O Milito chegou no meio da temporada, esse elenco não foi montado por ele, sofreu com várias lesões ao longo do ano, tudo isso é verdade. Então eu defendi a continuidade do Milito ao longo do ano, me apegando aos argumentos que eu tinha. Então assim, o time estava muito mal no Brasileiro? Não, mas são muitos desfalques, o Atlético está sofrendo com muitos desfalques, mas está indo bem nas Copas, né? Agora, chega na reta final da temporada, o time fica 12 jogos sem vencer. Não só sem vencer, como sem jogar bem também, né? Não foi que o Atlético emplacou uma sequência de resultados ruins porque deu azar, jogando muito mal. Perde as duas finais, perde os 3 jogos das finais, né? Os 2 pro Flamengo e o jogo pro Botafogo. Tendo elementos para vencer, jogou com um a mais o jogo inteiro em Buenos Aires, e o Milito, mesmo com o elenco restrito, eu concordo muito com o Seabra nisso, tinha melhores alternativas do que aquilo que ele fez ou deixou de fazer na Argentina. Então os argumentos foram acabando. Até na minha reflexão interna mesmo, eu tento ter muita responsabilidade para falar sobre as coisas do clube, porque eu sei da responsabilidade que a gente tem de falar aqui em O Tempo Esporte para audiência gigante da rádio, de falar também, no meu caso, no meu canal lá no YouTube. Então eu tento sempre ser muito profissional nesse tipo de análise. Mas chega uma hora que acaba o argumento. O Atlético acumulou 12 partidas sem vencer, jogando muito mal, e o treinador tem, claro, grande parcela de responsabilidade nesse ciclo aí, né, de maus resultados. O Atlético perdeu as finais, é bem verdade, para times melhores que ele. O Botafogo é melhor que o Atlético, o Flamengo também é. Mas perdeu ou deixou de ganhar de times muito inferiores que o Galo nesse intervalo. E eu tenho uma sensação, eu não sei se é a de vocês também, que o Milito é um cara que sente demais as derrotas e vai absorvendo, como uma esponja mesmo, essa negatividade nos maus resultados e acaba refletindo, querendo ou não, essa quase melancolia dentro do campo, né? Uma coisa que eu detesto como jornalista e como torcedor é aquele treinador ou dirigente ou jogador que parece não sentir o resultado ruim. Então o time perdeu, tomou uma tamancada lá, o cara vai rindo pra entrevista, não, é futebol, é assim mesmo, acontece. Isso não, isso de forma alguma. Eu prefiro o treinador ou dirigente ou jogador que sente, que o torcedor vê a entrevista e pensa, pô, esse cara tá chateado assim como eu tô. Agora, como disse o Seabra, profissionais do futebol precisam lidar com momentos felizes e com momentos duros. Então, assim, não é terra arrasada no sentido de acabou o clube, alguém morreu. Ninguém morreu, infelizmente não deu certo o trabalho do Milito aqui. Ele vai seguir a carreira, é um cara muito inteligente, muito profissional, muito dedicado. Tenho certeza que vai ter uma carreira vitoriosa. Desejo o melhor sucesso do mundo pro Milito. Agora, a gente tem que aprender, e quando eu digo a gente, todos nós que trabalhamos com futebol, dentro dos clubes, na imprensa, assim, entender que continua a vida, né? Que a vida segue, que é assim também depois das derrotas. Eu acho que o Milito não conseguiu virar essa chave nessa crise que o Atlético atravessou e ainda atravessa, né? São 12 jogos sem vencer, ele saiu, mas o clube continua numa crise braba. Eu acho que isso gerou um reflexo dentro do campo, um time extremamente desanimado, um time apático. Ontem teve um lance do Alonso que, assim, das duas uma, ou o time estava querendo derrubar o treinador, e eu não acredito, porque até onde eu sei os jogadores respeitavam muito o Milito, ou realmente estavam num nível de desânimo, assim, e de falta de motivação que não é aceitável. O Alonso carregando a bola pro ataque quase que como se fosse uma pelada, assim, tamanha lentidão, e ninguém grita também que o adversário tá chegando para roubar a bola. O Vasco roubou a bola com uma facilidade impressionante. Então o Atlético termina o ano de forma apática, de forma melancólica, e isso também é uma responsabilidade do treinador. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, tentei ao máximo que pude defender a continuidade do trabalho, mas cheguei ao fim da temporada sem argumentos para isso. O time não ganhou, porque a gente já viu várias vezes no futebol brasileiro um treinador que não teve desempenho, mas teve resultado permanecer. Não jogou bem, mas ganhou, e futebol é resultado, então deixa aí. Não foi o caso.
e também não teve desempenho para sustentar a permanência, porque se tivesse jogado muito bem e perdido as finais nos detalhes, aí beleza, continuar. Como não teve nenhuma coisa nem outra, e como o Atlético nesse ano jogou mais vezes mal do que bem, na minha avaliação, eu entendo a troca no comando técnico nesse momento só saída, né? Para ser troca alguém tem que chegar, por enquanto o Lucas Gonçalves assume de forma interina, mas deixando claro, apesar de entender a troca no comando técnico, que eu acho que tem muito problema no Atlético acima da questão do treinador. Acho que falta comando no clube, acho que falta uma proximidade maior do clube com o seu torcedor, uma transparência maior nas ações, acho que falta elenco, acho que falta investimento, falta muita coisa para esse Atlético voltar a ser competitivo, porque na minha avaliação, lá em 2020, quando virou a chave desse Galo, o Galo investiu muito para ter um elenco muito forte. Em uma temporada, o time melhorou do ano anterior para o seguinte, foi de 20 para 21. O Galo melhorou muito, trouxe o Hulk, o Nacho, montou aquela máquina de 2021 que ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. De 21 para cá, especialmente depois da mudança para a SAF, eu vejo um elenco que vem enfraquecendo de uma temporada para outra, e isso é muito preocupante, porque futebol hoje em dia é dinheiro. Tem muito torcedor que ainda acredita, não, a camisa é que ganha, tal clube nunca vai ganhar porque não tem tradição. O Botafogo, que tinha fama de ser o clube mais azarado do Brasil aí, né, tem tanta gente que fala, o Botafogo sempre nada e morre na praia. Montou time forte, com pagamento em dia, com elenco, com um treinador bom e ganhou. Futebol é investimento, e o Atlético precisa entender isso para voltar a ser competitivo, porque hoje não está mais entre os principais times do Brasil em termos de elenco, de investimento, e o treinador poderia até ser um problema, mas não era o maior deles. O Atlético tem muita coisa para mudar para a próxima temporada, Edmar. Só fica aí só um pouquinho, ô Lélio Gustavo, quando você vê, e muito disso que o Frossá está falando aqui, da cobrança do pessoal da SAF e tudo mais, é uma cobrança que a gente vê muito do torcedor também, né? O Daniel também falou, né, da questão de colocar a cara, de dar uma resposta a tudo isso, coisa que a gente não tem ou não viu. O que você acha? Qual é o caminho? A gente tá aí com um monte de nome que saiu. Eu já falei que não tem nada certo ou apalavrado com ninguém ainda. O que você acha que é essa retomada? Porque vai ser uma retomada. Não tem outra forma da gente dizer isso. Como é que você acha que eles vão lidar com isso? Só para lembrar, viu, Frossá? Quando o Atlético foi fortalecendo ainda mais o seu elenco, tinha um camarada que cobrava os reforços, né? Que era o Sampaoli. Tava lá, em cima, o tempo inteiro. Mas ele não servia porque ele não dava bom dia para ninguém. Então tá bom. De qualquer maneira, falhou, o Atlético poderia ter vencido um campeonato brasileiro, ele teve culpa, mas ele era ambicioso, né? E o Atlético, de uns tempos pra cá, realmente virou o clube da gambiarra. E esse negócio do camarada aparecer e falar, se for pra falar igual o Rafael Menin falou, é melhor ficar calado. Porque depois de você levar uma porrada, como foi no sábado, ele vem e fala, não vamos investir, aí que brocha a torcida de vez. Mas a sua pergunta é qual que é mesmo, hein, Dimara? Desculpa. Como é que eles vão lidar com isso, né, Lélio? Porque, assim, a gente sabe que não tem dinheiro suficiente dentro daquilo que eles planejaram, mesmo eles dizendo que ali nas oitavas de final seria o tal do planejamento, chegar nas duas Copas, não sei o quê. Mas a gente sabe que vai perder dinheiro, não tem como. Ontem eu estava olhando a tabela, daqui a pouco a gente vai mostrar. O Atlético pode ser um dos dois times que ficam sem nada, nem vai para a Sul-Americana, nem vai para baixo, não vai para lugar nenhum. Você já pensou, diante de tudo que a gente viveu essa temporada com o Atlético, tá aí a tabela, o pessoal que está na live está acompanhando, já pensou o Atlético ficar ali no limbo, nem para lá, nem para cá? Pode acontecer. Pode acontecer. E aí seria realmente um grande castigo castigo merecido até pela incompetência. Ô Dimar, o Atlético ele tem jogadores no seu elenco, ele tem moeda de troca, ele... Sabe, tem muita gente aí para fazer negócio, então o Atlético Paranaense parece que já manifesta um desejo de contratar o Igor Rabelo, ele não sairia de graça, e no Atlético Paranaense, por exemplo, tem bons jogadores. Necessariamente você não precisa abrir os cofres, mas precisa de gente, né?
E quando o Frossá fala para comandar o clube, eu entendo principalmente na gestão de futebol, que eu cobro aqui tem muito tempo. A gestão de futebol do Atlético é fraca. Então, o Vitor, ídolo, tá aqui, tem um bonequinho dele aqui, ó, defendendo o pênalti, tá aqui na minha sala. Mas era quando ele era goleiro. Como diretor, para mim, ele ainda não mostrou que veio. Não mostrou. O Atlético precisa ter um diretor de futebol, ter um diretor técnico, se modernizar, ter um departamento de observação competente, como é o do Botafogo, por exemplo, que já há 2 anos faz esse trabalho aí acima da média. Aliás, 2 anos, desde 2022, quando o Textor comprou o time e a SAF começou, o Botafogo já inventou no primeiro, entre aspas, né, um Tiquinho Soares, um Marçal, sabe? Adrielson. Tinha o Adrielson veio ano passado, tinha um outro jogador que era bom, fez gol no Atlético em 2022, acho que é Luiz Henrique, ou Luiz Eduardo, não sei, que jogava na França. Enfim, isso está faltando ao Atlético há um bom tempo. Aqui só vai chegar jogador acima de 34, 35 anos, oportunidade de negócio. Não, pô, tem que investir. Para ser campeão tem que investir. Independentemente de ter ou não Libertadores ou Sul-Americana, tem Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem que voltar a ser um postulante aos títulos nacionais, pelo menos na minha opinião. Tem esse papo, não. Venderam shopping para pagar a dívida, se conseguiram amortizar os juros aí, eu não sei, mas tá na hora de investir, né? Chega. Ô, Frossá, fica aí. Você tem que responder uma pergunta. Quieta aí. Ô, Daniel Seabra, sobre essa história toda e a questão mesmo do pessoal da SAF, qual você acha que é? O torcedor cobra muito, né? Qual que é a sua cobrança em relação a isso? Em relação à SAF. A SAF, aparecer mais, investimento. Não falaram que ia ter investimento? Não falaram que iam montar um time espetacular? Não falaram que ia sanear o clube? Essas coisas não estão acontecendo, né? Aí vem a Arena MRV, tudo bem, um ótimo investimento. Acho que o Atlético foi muito feliz ali, foi muito bem, porque é um investimento a longuíssimo prazo e vai embora pro resto da vida do Atlético. Agora, isso não ganha campeonato, né? Não adianta você não montar um time, não adianta você não ter um elenco. A gente tem que pegar, o Atlético jogou contra o Flamengo e contra o Botafogo nas finais. Olha o elenco do Botafogo. Olha o elenco do Flamengo. Dá pra comparar com o elenco do Atlético? Aí daqui a pouco vai ter um ouvinte igual mandou aí outro dia. O super elenco do Botafogo e tal. Beleza, gente. Se você prefere o Robert Santos, o Vargas, o Allan Kardec, o Bernard não jogando absolutamente nada, o Igor Gomes, o Igor Rabelo e tal, que não vão mudar nada. Sabe? Eu tô falando de jogadores decisivos. O Botafogo, o Arthur Jorge tem lá um time titular, beleza. Eu quero agora mudar o esquema do time em campo. Eu tenho jogadores que fazem isso. Vide a final da Libertadores. O time reserva do Flamengo veio aqui e ganhou do Cruzeiro com até 1-0, mas jogando melhor do que o Cruzeiro no Independência. O time reserva do Flamengo, ou seja, o time todo reserva. Isso é elenco. Não adianta você ter jogadores no banco que o treinador vai olhar pro banco e falar assim, pô, beleza, vou colocar lá porque não tem tu, vai tu mesmo. Não vai resolver. Sabe, se o Atlético quer disputar a Copa do Brasil lá em cima, e chegou até longe demais, se o Atlético quer disputar a Libertadores, onde chegou também longe demais, de igual para igual, tem que ter elenco, não adianta ter time, não adianta ter o Hulk, ter o Scarpa, ter o Arana, vai sair e vai botar quem? É verdade, muito difícil, a questão do banco também, ou seja, não adianta você ter só o elenco, né, ali o time titular, mas se o elenco não funciona. Rápido e rasteiro. Desses nomes que estão sendo falados. A gente não tem noção nenhuma, né, François? A gente tá, ali, né? Mas esses nomes que estão sendo falados, você tem um preferido? Eu sabia que seria essa a pergunta, Edmar. Eu já estava me preparando para ela aqui, pensando, qual que será a minha resposta? Porque é uma pergunta dura, muito difícil. Olha, eu gosto dos nomes de Tite e de Luiz Castro. Acho que o Tite, apesar do trabalho ruim que ele fez no Flamengo, já deu várias provas que é um grande treinador e no futebol brasileiro ele tem um nível acima da média, na minha opinião. Tem muita gente que lembra, né, que o Tite passou pelo Atlético na temporada de 2005, na temporada justamente que culminou no rebaixamento do Galo,
e esquecem que isso tem 20 anos, né? Qualquer profissional evolui, pelo menos é o que se espera, em 20 anos, e com o Tite não é diferente, foi treinador da Seleção Brasileira em Copa do Mundo, teve seus problemas também, seus erros, mas eu acho que já demonstrou bastante qualidade. E o Luiz Castro fez um bom trabalho no Botafogo, é verdade, num segundo momento, né? A gente lembra que o Luiz Castro passou aí pelo menos uns 6 meses, passando um perrengue danado no Botafogo, time jogando mal, uma parte da torcida pedindo a cabeça dele, a diretoria sustentou e depois ele fez o time jogar muito bem e abandonou o projeto também no meio para ir lá treinar o Cristiano Ronaldo nas Arábias, né? Então, assim, gosto porque a última impressão deixada por ele no Brasil foi positiva, mas não é também esse nome, meu Deus do céu, se vier vai resolver o problema da noite pro dia. Certamente não, porque não fez isso no último trabalho que ele teve no Brasil. Agora, pra mim, eu tô com o Seabra, assim, as situações envolvendo o clube como um todo, né, essa análise macro me preocupam mais do que o próximo treinador. Sobre treinador é simples, a gente tem que torcer para o nome escolhido pela diretoria, olhar mais para o Atlético enquanto instituição, camisa, né, os últimos 13 anos aí, que sim, olhando uma análise mais macro, exatamente, foram muito positivos. O Atlético ganhou recentemente Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo que pode ganhar, porque se olhar para agora, pô, vamos lá, se o treinador abre os veículos aí de notícias, se ele for esperto, ele vai abrir o Tempo Esporte, que ele vai estar muito bem informado, para ver o que estão dizendo, né? Vamos lá, o que os donos do clube estão falando? Estão falando que vão investir pouco. Aí é complicado. Mas e o elenco? Vai mudar? Vai trazer reforços? Acho que não, uns 3 ou 4 só, mudanças pontuais. O cara não vai se animar e vir pro Atlético. Não vai, então assim, torcer para o cara olhar mais para o macro e menos para o momento do clube, porque o momento é desanimador, e torcer para o Atlético acordar e entender que precisa voltar a investir. Ontem eu estava fazendo uma transmissão ao vivo, Dimara, fazendo uma live, só para fechar minha participação e mandar essa pulga atrás da orelha para vocês aí também. E aí um internauta, um cara que estava vendo a live, mandou uma mensagem assim, falou assim, sabe me dizer com clareza qual foi o grande benefício até agora da SAF do Atlético? Por que o Atlético ter virado SAF foi ótimo para o clube até agora? E eu não soube responder, porque a gente olha para outras SAFs, para a gente pegar uma como exemplo do Cruzeiro, né? Cruzeiro fez, por exemplo, recuperação judicial. O time tinha, ou a associação tinha, né, centenas de milhões ou bilhão de reais de dívida e conseguiu reduzir bastante essa dívida a partir da recuperação judicial. Né, o Botafogo entrou um dono da SAF que investiu muito, transformou o clube numa potência, o clube foi campeão da Libertadores e vai ser campeão brasileiro. A gente consegue ver com muita clareza o benefício da transformação em SAF. E para o Atlético, qual foi? Porque o Atlético, logo antes de virar SAF, era um time que tinha um elenco mais forte, né, que tinha, é bem verdade, o aporte desses que são os donos do clube, mas num modelo diferente. Desde que virou SAF, eu não vi a redução da dívida de forma absurda como foi prometida. Não, nós vamos vender o Diamond, nós vamos virar SAF, nós vamos zerar as dívidas do Atlético. Passa longe de acontecer isso, não aconteceu e passou longe de acontecer. Eu não vejo o Atlético montando um timaço como foi prometido, não vejo 3, 4 Hulks, contratações por ano como foi prometido, e não vejo um time protagonista, muito menos a nível internacional, mundial, como foi prometido. Então, até aqui, a SAF do Atlético, ao meu ver, não se justifica e precisa começar a justificar. Porque, como disse o Lélio, agora tem dono e não é mais uma questão de esse presidente está mal, mas amanhã tem eleição, vai trocar e o próximo vai fazer melhor. É algo muito mais longevo que precisa mudar a rota, porque o caminho que a gente criou até aqui, traçou até aqui, não é nada agradável aos meus olhos, viu, Dimara? Valeu, Frossá, obrigada, viu, querido? Sempre um prazer, até a próxima. Valeu.